Deus. Então, em Mateus 16, versículo 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui Jesus ele fala do seu projeto, né? Ou seja, do projeto e do plano de Deus, que aqui ele vai dizer que é a igreja, né? Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós sabemos pela Bíblia que foi o plano de Deus e é da vontade de Deus formar um povo para si, né? Separar um povo para a sua adoração e para o seu louvor. Deus, através dos tempos, ele foi separando pessoas para adorar e para servir a ele, né? Deus escolheu e separou pessoas para isso. Então nós vemos que é esse o plano e é esse o projeto de Deus, né? Separar pessoas para o seu louvor e para a sua glória. E este povo separado para si chama-se igreja, né? A palavra igreja, o significado é um povo chamado para fora. Então Deus chama um povo para fora do mundo, para fora daquilo que a pessoa antes vivia, que não era assim a vontade de Deus. Então Deus chama a pessoa para uma nova vida. E assim ele chamou, fez um chamado a Abraão, fez um chamado a vários outros servos, né, que nós conhecemos na palavra, que Deus chamou pessoas. E essas pessoas é o que forma a igreja do Senhor, né? É o que forma a igreja do Senhor. Então esse é o plano e esse é o projeto de Deus, é formar um povo para a sua adoração e para o seu louvor. Então, quem já serve a Jesus, quem já faz parte desse povo, já se sente separado por Deus, sente grande alegria em saber disso, que nós fazemos parte de um plano e do projeto de Deus. Então, a pessoa que está separada, que vive uma vida para glorificar o nome do Senhor e para exaltar a Deus, é um grande privilégio estarmos aonde estamos hoje na presença de Deus. Então Deus nos separou para si, Deus nos separou para si. E isso já é de grande alegria sabermos que nós somos o projeto e o plano de Deus, nós somos a igreja. E olha só o que ele vai dizer a respeito deste projeto, ou seja, deste plano que ele escolheu. Deus, foi ele quem fundou a igreja, ou seja, foi ele quem construiu esse edifício que é a igreja. Deus que construiu, chamado na Bíblia também de edifício. Nós somos o edifício de Cristo, nós somos o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Então Deus construiu esse edifício para ele habitar. Então isso é de grande alegria sabermos que nós somos as pessoas nos quais o Espírito Santo de Deus habita, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então esse projeto, esse plano de Deus inclui isso, nele fazer morada em nossas vidas. Então Deus fundou ele idealizou, Deus projetou, Deus realizou este projeto e este plano. E nós sabemos que ele vai dizer aqui: e as portas do inferno não prevalecerão. Louvado seja o nome do Senhor. Se observarmos a história da igreja, né, se observarmos a história da igreja, a história desde o começo, onde Deus começa a chamar pessoas para servir e adorar Ele, nós vamos ver o que essas pessoas enfrentaram, ou seja, as adversidades, nós vamos ver os problemas que sobrevieram sobre a vida daqueles que Deus separou para si. Os problemas que sobrevieram sobre a vida daqueles que Deus separou para si. E aí nós vamos ver que foram coisas que uma pessoa normal talvez não resistiria. Ou seja, o que Abraão passou, o que Moisés passou no deserto, o que tantos outros servos de Deus passaram, por que não falar de Pedro, que ele enfrentou ali para continuar testificando de Jesus. A igreja, nós sabemos que a sua história, ela foi uma história de muitas lutas e adversidades que a igreja passou no decorrer dos tempos. E ali nós vamos ver que tudo aquilo só poderia ser suportado se a igreja realmente, ou seja, se aquelas pessoas fossem diferentes, se aquelas pessoas tivessem algo diferente.
Então, porque a igreja ela é o projeto e o plano de Deus. Se nós observarmos alguém normal, uma pessoa que não fizesse parte realmente do plano de Deus, talvez não suportaria tantas adversidades e permanecer no mesmo projeto, no mesmo caminho. Então, se a igreja tem permanecido, se a igreja superou, né, se todos permaneceram fiéis, Abraão foi fiel até o fim, né, todos eles permaneceram fiéis e aguardam o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, se eles permaneceram fiéis, claro que esse era o plano e o projeto de Deus. Claro que eles tinham algo diferente. É porque esse edifício, né, essa igreja, esse povo que foi separado, eles foram separados, foram preparados. Deus firmou as suas vidas em algo forte. E nós estamos firmados em Cristo, assim nos diz a sua palavra. A palavra de Deus nos mostra exemplos de que aquele que é bem alicerçado, né, ou seja, uma casa bem alicerçada, aquela que está firmada numa rocha, ele vai dizer que sobrevieram ventos, tempestades, mas esta casa não vai à ruína. Ou seja, esse é o exemplo da igreja. A igreja é essa casa firmada na rocha, ou seja, a minha vida, a vida de quem serve a Jesus, é uma vida firmada na rocha, ou seja, daí nós podemos então acreditar que nós vamos ser vencedores. Nós já estamos vencendo e seremos vencedores, porque estamos firmados na rocha que é Cristo, aquele que vem para Jesus, aquele que está em Jesus. A sua vida está firmada, a sua vida está inabalável, porque Jesus vai dizer que a casa firmada na rocha, sobrevieram ventos, tempestades, mas ela permaneceu inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja permaneceu de pé, a igreja permanece e a igreja espera Jesus Cristo. E essa igreja, ela não foi destruída. Como Jesus disse, as portas do inferno não prevaleceram, ou seja, todas as adversidades, todas as perseguições contra a igreja não foram capazes de destruir a igreja, porque nós somos o projeto, nós somos o plano de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é por isso que nós temos confiança, podemos confiar diante de toda a adversidade que vamos superar, porque se Jesus está conosco, nós somos mais do que vencedores. A igreja venceu muitas perseguições. E assim, nos tempos de hoje, há pessoas que pensam que não vai vencer uma situação, tem pessoas que pensam que não vai superar um problema, mas saiba que a igreja superou coisas muito mais difíceis no começo da sua trajetória, e ela superou porque ela estava firmada a sua fé, a sua esperança em Jesus Cristo. Então, se o nosso olhar, se a nossa visão, se a nossa esperança está em Cristo, nós seremos mais do que vencedores. Nós seremos mais do que vencedores. Então, aqui disse Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. Então, as portas do inferno não podem prevalecer contra a vida daquele que está em Cristo. Se você está em Cristo, você está seguro. Se você está em Cristo, você está como uma casa construída numa rocha. Por aí você pode parar para você pensar nesse momento e meditar que uma casa construída em uma rocha, ela é inabalável. Pode vir a chuva que vier, os ventos, tempestades que vierem, mas ela vai permanecer inabalável porque ela está construída na rocha. Por isso Jesus, ele afirma com certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, se você é a igreja de Jesus, se você é servo de Jesus, ou se você ainda não é, mas está ouvindo esta palavra, e se você vier para Jesus, você vai ser inabalável diante das adversidades, diante dos problemas. Você vai ser capaz de superar, você vai ser capaz de passar por cima de toda adversidade, porque você vai estar em Cristo. E Jesus disse que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, quando ele disse tu és Pedro, ele estava falando de Pedro. Quando ele disse mas sobre esta pedra, ele estava falando dele, ou seja, dizendo que ele é a pedra, que nós estamos firmados. E ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão
contra a sua igreja, porque ele vai dizer que fundou esta igreja, firmou sobre ele. Então nós estamos firmados, assegurados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que venceu a morte, que nada foi capaz de deter e jamais será, porque Deus, ele é soberano acima de tudo e acima de todos. Então é isso que você deve fazer, continuar firmado em Jesus.